o presbítero, bispo ou ancião. A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da classe de adultos da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, presidida pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer novamente estar aqui com irmãos e irmãs, pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores da Escola Dominical, professores e alunos para mais um comentário, mais uma conversa sobre a lição 11 da classe de adultos. O trimestre está chegando ao fim e nós estamos falando aí sobre ministérios e hoje falaremos sobre presbítero, bispo ou ancião. Esse é o título da nossa lição. Por esta causa te deixei em Creta, Paulo escrevendo a Tito, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito 1 e 5. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, um link para você baixar o material de apoio em PDF e para organizarmos melhor os nossos grupos de WhatsApp. Eu não vou colocar mais o link dos grupos de WhatsApp, mas o link do meu WhatsApp. Você me chama, clica no link, ele já vai vir direto para o meu WhatsApp. A gente conversa um pouco, interage, se conhece e aí a gente vê qual grupo melhor se adequa ao irmão, uma vez que aqui no canal nós temos videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, tá certo? Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Tem coisa boa chegando, tem coisa de Deus. Esse aqui é o canal da palavra. Compartilha com todo mundo, interaja com o canal, comente o vídeo. Muito importante você comentar. Eu não vou ler aqui hoje comentários, mas comente, é muito importante. Quando você interage, comentando, curtindo, compartilhando, o YouTube entrega o vídeo para muito mais pessoas. É assim que funciona. Quando você interage com o canal, o YouTube entende que o canal é relevante, então ele entrega para mais pessoas. Então interaja, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Muito bem, presbítero, bispo ou ancião, o título aí da nossa lição. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam a igreja quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Então ali naquele primeiro momento, os apóstolos faziam de tudo, né? Naquele primeiro momento, antes da instituição dos diáconos, inclusive, eles coordenavam tudo. Bom, o evangelho foi frutificando, a igreja foi crescendo e cada vez agregando mais pessoas. Numa pregação de Pedro, só 3.000 almas, em poucos dias já eram mais de 5.000 pessoas. Então, para garantir o discipulado integral da igreja, foi preciso separar crentes idôneos, maduros na fé, para cuidar desse rebanho. Então, a partir de aí, começa-se a estabelecer os presbíteros para cuidar das pessoas, para cuidar da administração da igreja e principalmente para cuidar do discipulado dos novos crentes. Discipulado que não termina no batismo. Na verdade, o nosso discipulado ele é permanente. Até a morte ou até que Cristo volte, nós precisamos todos os dias cumprir o que Jesus disse: aprendei de mim. Então nós precisamos ser discipulados e precisamos de discipuladores, e esta é a função dos presbíteros, e nós vamos ver aqui a partir de agora um pouco mais. Tópico 1. A escolha dos presbíteros. Eu notei na lição que a lição ela não se depara ou ela não para muito tempo sobre as qualidades do presbítero. Então eu farei isso nesse vídeo por entender que há uma necessidade.
e para a gente também não ficar aqui só lendo a lição, tá bom? Então fica aí que nós vamos falar daqui a pouco das qualidades, está aqui na lição, mas a lição ela só aponta quais as qualidades sem aplicar no dia a dia de forma prática. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que é uma Bíblia que eu tenho, que eu amo muito essa Bíblia, é a minha mais, assim, é a que eu mais tenho utilizado ultimamente, Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Ela tem o Antigo Testamento, o dicionário do hebraico e depois do Novo Testamento o dicionário no grego. De acordo com esta Bíblia, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, ou pessoa mais velha, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura que formavam o governo da igreja local. É sinônimo de bispo, supervisor, professor, pastor, tá? Então, o presbitério é para pessoas maduras, é para pessoas idôneas, é para pessoas experimentadas. Eu sou, pela misericórdia do Senhor, eu sou diácono há 5 ou 6 anos, se não falha a memória. E uma das perguntas que eu mais escuto é: mas o irmão ainda é diácono? Porque a gente viaja pregando a palavra de Deus, tem um trabalho nas redes sociais, e esta é a pergunta que me fazem. Mas você ainda é diácono? Como se o ministério fosse uma escala empresarial, onde você entra como office boy e naturalmente vai crescendo. O ministério não é assim. Deus nos chamou, Deus nos capacita e Deus nos usa de acordo com a sua vontade. E aprendi com o saudoso pastor Antônio Gilberto, mentor e mestre, reverendo pastor Antônio Gilberto, que há pessoas que eles foram salvos por Jesus para serem membros na igreja. Outros são os diáconos da igreja, outros são os presbíteros. Nem todos vai seguir esta escadinha que se imagina: membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E aí que está o detalhe: muitos não terão o reconhecimento da função, mas no dia a dia exercerão, trabalharão, servirão a Igreja de Cristo. Então nós somos chamados em primeiro lugar para servir. E na minha escola, não é, de obreiros, da onde eu venho, os títulos, eles são reflexo de um trabalho já realizado. Ou seja, os títulos são reconhecimento. Então, o meu diaconato hoje é reconhecido pela igreja, mas isso deve significar que eu já exercia o diaconato, eu já servia a igreja antes do reconhecimento, e não a partir do reconhecimento. Isso serve para o presbitério, para o pastorado também, tá? E uma das coisas que eu queria pontuar aqui é exatamente essa questão. Presbítero é para pessoas idôneas, maduras, porque não se pode colocar algo tão pesado e que exige tanto em pessoas verdes, em pessoas imaturas, infantis. A liderança local, Paulo cuidou ali de organizar a administração das igrejas por onde ele as plantava, separando. Então Paulo tinha muita preocupação. Ele passava, ia pregando o evangelho. Quando formava um grupo de pessoas naquele lugar, ele deixava pessoas para cuidar daquelas pessoas, daquela igreja. Ele deixava obreiros para cuidar daquelas igrejas. Isso é muito interessante. Ele não pregava o evangelho e ia embora e largava tudo lá. Não, o ministério de Paulo é muito bem organizado, não é? Aliás, Paulo, ele nos dá um exemplo maravilhoso. Paulo entende que o caminhar dele, que o ministério dele é evangelístico, não é? É apostólico, não é? É plantar igrejas, é abrir igrejas, é evangelizar, é pregar. Não é necessariamente ficar em um lugar pastoreando, mas ele tem a humildade e a grandeza ao mesmo tempo de estabelecer
pessoas que vão cuidar do rebanho, que vão apacentar a igreja de Cristo. As qualificações no Novo Testamento, e aqui que eu quero parar, e talvez se a gente não for aqui até o final da lição, mas eu acho que esse é o objetivo nosso aqui hoje, tá bom? É as qualificações do presbítero, tá? Então a gente tem detalhado, não é? Em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, está detalhado as qualificações para um presbítero. Vamos abrir a Bíblia. Você já pegou aí o bloquinho de anotações aí já? Se não pegou, corre lá. 1 Timóteo 3, a partir do 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, então não é pecado e nem errado desejar o presbitério, o pastorado. Eu costumo dizer para as pessoas que eu acho muito bonito quando alguém é colocado numa posição e ele fala assim: eu nunca imaginei que chegaria até aqui. Eu sou o contrário, né? Quando eu chego aonde Deus quer me estabelecer e me usar, eu já estava vivenciando aquilo na minha mente, no meu coração, em oração, no pensamento há muito tempo. Mas se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo, presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muito bem, vamos então dar uma olhada em cada uma destas qualificadoras do presbitério para que a gente possa, de uma maneira mais minuciosa, entender isso aqui. Irrepreensível. O presbítero precisa ser irrepreensível. Não quero indicar que os presbíteros, bispos ou pastores não cometem erros, porque isso é humanamente impossível, mas indica que tais homens não permitem situações pendentes a partir das quais eles possam ser atacados. São pessoas que, quando erram, se humilham, pedem perdão, se corrigem, de tal maneira que se alguém vier a falar alguma coisa, a pessoa fica sem suporte. Por quê? Porque ou ela não terá nada para falar, ou aquilo que ela vai falar já está resolvido, já foi confessado, não é? Então, o presbítero precisa ser irrepreensível, ou seja, ele não pode deixar pontas soltas. Daniel era irrepreensível. Lá em Daniel 6 nós vemos que passaram um pente fino na vida de Daniel. E por que será que não encontraram nada? É porque não tinha o que encontrar. Eu disse esses dias numa ministração, não é? Eles não encontraram nenhuma foto de nudez, vamos trazendo para os dias de hoje, contextualizando. Eles vasculharam tudo, vasculharam os e-mails, vasculharam o celular, vasculharam o WhatsApp, vasculharam tudo de Daniel. E eles não encontraram nada. Por quê? Não é porque Daniel escondia, é porque não tinha o que encontrar. Então não tinha fotos lá de nudes, de biquinho, não tinha conversinha com mulher, não é? Conversa indecente, não é? Não tinha nenhuma falcatrua escondida. Então Daniel era irrepreensível. Alguém que ele nem precisa se defender. Quando alguém se levanta para acusá-lo, essa pessoa não tem base. A acusação é meramente superficial e a pessoa não precisa se defender, porque outros se levantam para dizer: olha, eu conheço, você não deve estar falando da mesma pessoa e isso aí que você está falando já está resolvido, então por favor, irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Muitas interpretações dão uma ideia de que ele não tem que ser
esposo de uma só mulher, ou seja, não pode ter um segundo casamento, não pode, enfim, uma só mulher. Esposo de uma só mulher aqui, na nossa interpretação, pelo que nós entendemos dos nossos ensinadores, é que, é claro, ele não pode ser nem bígamo, nem polígamo, que além de ser pecado no Brasil, é crime. Então, esposo de uma só mulher, tá certo? Aí tem todas as questões em relação a presbíteros que passaram por um divórcio. E aí o que os pastores vão dizer é que não se pode impedir o ministério de alguém quando ele passou por uma situação que ele não provocou, né? Então, por exemplo, aquele presbítero, ele é divorciado, ele se divorciou da sua primeira esposa, por exemplo, e casou-se novamente, mas esse divórcio não foi uma opção dele, ele fez de tudo para que não acontecesse. Neste caso, do contrário, o presbítero perde sustentabilidade diante da igreja se ele tem um histórico de relacionamentos não muito bem resolvidos. Então é preciso ter todo esse cuidado em relação ao presbitério. Por isso que eu costumo dizer na minha casa que não tem o meu ministério, é o nosso ministério. O ministério que Deus confiou a mim é a da minha esposa também. Ela evita subir no altar, ela não gosta de falar, mas é o nosso ministério, não tem eu sozinho. Temperante, sóbrio, de mente limpa, equilibrado, não é? Eu costumo dizer que a partir do momento que você acessa o altar, mesmo antes de ser um presbítero, como um pregador, um jovem pregador, você precisa abrir mão da vida comum. Esse é o preço que o altar cobra. Por quê? Porque a partir do momento que você acessa o altar, você se coloca como vitrine, como modelo, como exemplo. E aí você não pode mais viver uma vida normal como vive um membro. Não pode, não interessa que idade você tem. Por quê? Exatamente porque é preciso ter equilíbrio, né? Então, por exemplo, a rede social de um presbítero, ela não pode ter dancinha do TikTok com músicas sensuais. Eu sou diácono da igreja, eu trabalho com jovens, mas será que cabe eu fazer certos vídeos e certos desafios nas redes sociais? Preciso tomar cuidado, porque a mensagem que eu posso passar, ainda que não seja essa a intenção, é uma mensagem de alguém desequilibrado, não é? Então, é preciso ter uma vigilância cristã para evitar tudo aquilo que possa manchar o testemunho. Sóbrio, autocontrole, moderação. Tem a ver com a capacidade de não causar escândalos de nenhuma ordem. Então, é preciso ter equilíbrio, é preciso ter domínio próprio. Por isso que é preciso ser cheio do Espírito Santo. Modesto, ordeiro. Essa expressão implica a disposição de manter em ordem tanto o mundo interior quanto o exterior, tá? Então, alguém modesto, né? Não é alguém que coloca um sapato rosa com terno amarelo, modesto, tá? Hospitaleiro, tá? É alguém que sempre está disposto a receber as pessoas para uma ajuda espiritual, física, financeira, intelectual, o que for. É alguém que sempre está disposto, né? Então, o pastor ele tem que ter cheiro de ovelhas. Principalmente na Assembleia de Deus, o presbítero ele já é uma posição pastoral. A maioria dos dirigentes de congregações, fale para nós aí nos comentários, a maioria dos dirigentes de congregações que nós temos, eles são presbíteros, até diáconos, não é? E são pastores ali naquela congregação, estão ali pastoreando debaixo da autoridade, da liderança do pastor presidente, do pastor supervisor, não é? Ele tem que ser apto para ensinar. E a palavra usada aqui para ensinar, ela significa didáticos. É alguém que tem a mesma disposição para ensinar e para aprender. Traduzindo, o presbítero precisa ser, em primeiro lugar, aluno da escola dominical. Esse negócio de presbítero que só vai para a EBD quando vai dar aula, está errado. Não dado ao vinho.
Esse não dado ao vinho, que é interpretado como não se entregar à bebedeira. Agora, quando nós trazemos para o nosso contexto brasileiro e o mundo que nós vivemos hoje, gente, não dá para dizer que o presbítero pode beber socialmente. Imagine, irmãos, as festas de 15 anos, elas já andam, né? Deus nos acuda. Imagine se a gente entrar pelo caminho do beber socialmente. Imagine, o pastor acaba de sair da igreja, aí para ali no mercado, aí abre a geladeira, pega a latinha, olha para o lado, tem um membro, pastor, só para dar uma aliviada. Não cabe. Existem coisas que para aqueles que acessam o altar, acessam o ministério, é melhor abstinência total. Aqui tem um motivo porque Paulo ele escreve desta maneira, não dado ao vinho, porque o vinho, pelo teor alcoólico, era usado inclusive para purificação da água. Não havia saneamento básico, não é? Então era comum você beber e misturar para cada 3 porções de água uma de vinho. Isso era normal naquela cultura, para aquele tempo. Não dá para aplicar isso para nós. Eu continuo com a mesma mentalidade que eu cresci. Jesus liberta. Ele liberta. Ah não, mas é só socialmente bêbado. Ah, mas eu não bebo até cair. Já está caído. Se não está caído fisicamente, a sua consciência está caída. O obreiro precisa ser exemplo em tudo. E é melhor ser zeloso do bem do que ser permissivo. Preciso ter esse cuidado. Não é? Cordato, equânime, paciente, gentil, aquele que perdoa os erros humanos. Meu Deus do céu. É aquele que é a qualidade que nos refreia de pisar os direitos de outra pessoa. Não ser agressivo. O presbítero não pode ser agressivo, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Gente que tem alegria em pôr pessoas para fora, né? Em pisar, usar o altar para desabafar. Não pode. Não avarento, não amante do dinheiro, não é? Então, o presbítero, essas posições, elas nos levam a lugares de destaque. Não pode ser amante do dinheiro. O dinheiro não pode ser a finalidade do presbitério, senão o obreiro se perde. Fazer a obra de Deus por dinheiro, muitos estão fazendo hoje. Só que estão servindo tudo, menos a obra de Deus, estão sendo servidos pela obra. Eu sei que estou falando aqui a pastores, a líderes. Quando ligar para um pregador, não pergunte para ele quanto ele cobra. É o contrário. Qual a condição da sua igreja? Qual a condição da sua congregação? É possível trazer quem você quer trazer? Alô, querido? Querido, gostaria de ter o senhor aqui na nossa festividade, com as irmãs, com os jovens. O senhor tem agenda livre? Tem? Tá bom. Querido, as nossas condições são essas. Nossa igreja é assim, nossas condições... Não precisa ficar choramingando também, não. E o povo aqui não precisa. Mas porque é vocês que estão convidando. Quando vocês dizem quanto o irmão cobra, pronto. Aí, irmão, falou de dinheiro, coraçãozinho, né? Então, fica a dica aí. Que governe bem sua própria casa, não é? Então, o presbítero não pode ter filhos rebeldes. Aqui, no entanto, nós vamos ter um cuidado, porque os filhos do presbítero, do pastor, do líder, eles são tão jovens quanto quaisquer outros, tão adolescentes quanto quaisquer outros. E é preciso impedir, se for o caso, que a igreja coloque sobre os nossos filhos uma pressão que eles não estão prontos para suportar. E aí, eu acho que muitas vezes a gente erra ao estar vivendo um dilema em casa com os nossos filhos e não expor para a igreja.
não expor o dilema, mas dizer à igreja que está percebendo, dizer à igreja, orem pela minha casa, orem pelos meus filhos, me ajudem em oração. Porque não adianta nada também eu diante da igreja ser um presbítero, ainda não sou, mas ser um diácono, enfim, ser um presbítero exemplar e perder os meus filhos para o mundo. Então, o presbítero precisa ter esta temperança, aquele equilíbrio que a gente falou, dentro de casa, com a sua família, com a sua esposa. A esposa também. Eu vi um testemunho de um pastor, a esposa dele teve câncer. E quando eles foram ao médico, sabe o que o médico disse? O médico atendeu ela, tratou ela. Quando ela estava curada, chamou o pastor no seu gabinete, o oncologista. Sabe o que ele disse para ele? Ele disse assim, qual é a sua função? Ele falou, sou pastor. Então, você deixou a sua esposa chegar nesse estado. Porque já está comprovado que muitas estresse, questões emocionais, eles acabam desencadeando problemas de saúde, doenças mesmo. O médico falou, o oncologista falou, você deixou a situação chegar nesse ponto, porque você não blindou a sua esposa. Então, é preciso ter todo esse cuidado. Não neófito, neófito aqui é uma planta nova, né? Recém-plantado, né? Então, muitas vezes, a pessoa está disposta, mas não tem estrutura. E por falta de obreiros, pega quem está disposto, né? Mas o presbítero não pode ser alguém neófito, alguém que não foi experimentado, alguém que não foi avaliado, testado. Por quê? Porque na primeira situação ele vai fugir. Na primeira oportunidade, ele vai tomar uma atitude precipitada. Então não pode ser neófito. Ele precisa ter bom testemunho, não é só da sua família, não é só da igreja. Ele precisa ter bom testemunho também dos de fora, né? Então os vizinhos, no bairro, o que as pessoas dizem deste homem? E aqui fica um dado alarmante, a gente já indo para o final, conversando com alguns psicólogos e analisando algumas pesquisas na internet, 40% das mulheres que sofrem violência doméstica no Brasil se declaram evangélicas. E pasmem, meus senhores, muitas delas esposas de obreiros. Como pode um obreiro ser desequilibrado, ser violento dentro de casa, ser um anjo na igreja e um demônio dentro de casa? Que Deus nos guarde disso, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu já estou aqui partindo para a conclusão. Os deveres do presbitério, portanto, é apacentar a igreja, né, sem violência, tá? Os obreiros, o presbítero não tem domínio sobre a igreja, ele não é dono da igreja. Não, os meus jovens não sei o que, não existe isso. A igreja é de Jesus Cristo, tá? É uma função de liderança, liderar e ensinar, é uma função de governo o presbitério, ensinar. O presbítero precisa amar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, tá? Ungir os enfermos também é uma coisa que eu sinto falta às vezes. Muitas igrejas não se faz mais isso. Eu estava numa igreja, cheguei para ministrar naquela noite e eu fiquei maravilhado quando o pastor foi orar logo no início do culto, ali logo após a leitura oficial, 3 hinos da harpa, leitura oficial. Sabe aquela oração entre a leitura oficial e abrir oportunidade para os departamentos? Vamos fazer uma oração. E esse pastor chamou para frente todos que queriam receber uma oração. Ele chamou os desempregados, os doentes, e aí vieram as pessoas, quem estava angustiado, quem precisava de libertação, mas ele fez algo muito bonito, que ele disse o seguinte: quem está doente, fique desse lado, por favor. Só os doentes fiquem desse lado, todos os outros que aqui. Por quê? Porque os doentes serão ungidos. Biblicamente, a unção com óleo é para os doentes, realizada pelos presbíteros.
Eu sou do tempo que o presbítero andava com um vidrinho de óleo no bolso. Tem presbítero hoje que se o pastor unge ali, ungir com o quê, irmão? Com óleo de soja? Com o que eu vou ungir? Meu Deus do céu. Ungir os enfermos. Bom, bispo e pastor, presbítero são sinônimos, tá? Eles sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus, como eu já disse aqui, eles pastoreiam a igreja local. E não apenas o dirigente, mas os presbíteros, o corpo de obreiros da igreja. O dirigente, muitas vezes, ele é temporário, mas o presbitério está ali. E olha, a coisa mais linda que tem é uma igreja que honra os seus obreiros. Agora, para sermos honrados pela nossa igreja local, que eu tenho para mim, que é a maior honra, eu viajo pregando a palavra de Deus, e nada me encanta mais do que eu receber um abraço após a pregação na minha igreja. Porque nas igrejas, né, que a gente vai viajando, a experiência nos mostra que, sabe, muita gente dá aquele abraço ali depois da pregação por educação, afinal de contas a gente veio de longe, por simpatia, não é verdade? E também eles não nos conhecem. Então, olhando a nossa performance ali no altar, meu Deus, que homem de Deus! Mas é a nossa igreja local, que nos conhece no dia a dia, que conhece a nossa família, né? Que puxa a nossa orelha. O presbítero precisa pregar na sua igreja. O ministério de um presbítero precisa ter raízes na sua igreja, em primeiro lugar. A sua igreja precisa ser alimentada por meio de sua vida, do seu exemplo e de sua pregação, e automaticamente esta igreja também será uma estrutura para esse presbítero. Do contrário, infelizmente, muitos acabam se perdendo, vai rápido demais, sem estrutura nenhuma, sem sentar-se com ninguém, sem parar um pouquinho para aprender. E aí, rapidamente, presbitério, joga fora, como Saul, joga fora, recebe a unção e joga fora, porque não tem estrutura. O erro está em Deus? Não. Está na igreja? Não. O erro está em nós, que não nos preparamos e não nos colocamos no molde de Deus para Ele nos preparar e nos usar no tempo certo e no tempo adequado. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um prazer imenso poder aqui trazer estes comentários para vocês. Um forte abraço para os senhores, me desculpem aí, né? Para os senhores. Que Deus continue vos abençoando poderosamente. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula, até a próxima semana. Deus abençoe, a paz de Cristo.